Como assumir controle em qualquer situação. Todo pequeno comentário atravessado, todo pequeno contratempo que insiste em cutucar o meu ego, toda vez que algo tenta me provocar por dentro como se tivesse o direito de me comandar. Eu respiro, observo, escolho não entregar meu poder e sigo em frente. Porque a verdade é simples e incontestável. Os homens mais firmes não têm menos problemas, eles apenas dominam a própria resposta. E quando eu domino a minha resposta, eu deixo de ser marionete do mundo para ser autor da minha história. Então, hoje eu decido caminhar sem me abalar, sem overting desnecessário, sem explosões emocionais, apenas presença, foco e intenção. E se essa decisão já mexeu contigo, deixa o teu like agora, porque esse gesto discreto é o teu primeiro compromisso com uma regra clara. Durante as próximas 24 horas eu não reajo por impulso. Eu pauso. Eu escolho. Eu lidero a mim mesmo. Eu aceito que a vida é barulhenta, que opiniões alheias, atrasos, críticas, imprevistos e ruídos tentarão me desviar todos os dias. Mas eu também sei que verdadeira força nasce quando eu aprendo a separar fato de reação, estímulo de resposta, acontecimento externo do meu mundo interno. E é por isso que eu treino uma arte simples e poderosa. A arte de parecer inafetado por fora para permanecer soberano por dentro. Não é frieza, é prioridade. Não é indiferença vazia, é atenção afiada para o que realmente move a minha vida. Porque quando eu cedo minha calma ao primeiro gatilho eu perco. Mas quando eu mantenho meu centro mesmo no meio da tempestade eu comando sem levantar a voz. Se alguém me provoca em público, eu reconheço a isca. Sinto a onda de calor tentando subir. Percebo o velho padrão pedindo palco. E antes de qualquer palavra eu levanto a primeira defesa. 3 respirações completas e silenciosas, os pés firmes no chão, os ombros soltos, um olhar curto para longe que me devolve o horizonte. E então eu faço o que poucos fazem. Eu não reajo. Eu não explico. Eu não entrego minha energia ao jogo do outro. Eu sigo. E no silêncio eu retiro o combustível da provocação. O outro esperava incêndio e encontrou concreto. Eu caminho inteiro. Eu saio maior. Eu saio intocado. E o mais curioso é que essa escolha discreta vale mais do que qualquer resposta brilhante. Porque o que sustenta respeito não é a fala nervosa, é a calma imperturbável. Quando o fracasso aparece, quando um projeto cai, quando uma porta fecha sem aviso, eu não me afogo em ressentimento nem fico repassando cenas para inflar a frustração. Eu trato o resultado como dado, aprendo o que preciso aprender, corrijo o que precisa ser corrigido e avanço. Porque quem transforma a queda em dado progride rápido, enquanto quem transforma a queda em identidade estaciona. Por isso eu me lembro de uma regra curta e definitiva. O que aconteceu em forma não define a minha identidade. Não é a soma dos meus tropeços, é a soma das minhas respostas. Eu treino a pausa antes da ação, e essa pausa não é fraqueza, é força em estado maduro. Eu pergunto a mim mesmo, isso aqui impacta meus objetivos de 90 dias ou é só barulho de curto prazo? Vale a minha energia ou é só vaidade ferida pedindo atenção? A minha reação é necessária ou eu estou prestes a doar poder de graça? Se a resposta não sustenta meu caminho, eu não pago esse preço. Eu não toco nessa briga. Eu não compro essa narrativa. Porque minha energia é finita e eu invisto onde ela multiplica, não onde ela evapora. Eu visualizo a presença que eu decidi ser. Vejo a cena com clareza. Eu andando firme no meio de cobranças, prazos, olhares, perguntas, e nada me arranca do meu eixo. O corpo solto, a respiração constante, a voz baixa, o olhar direto. E essa imagem repetida não é fantasia, é treino. Porque a mente aprende por repetição e aquilo que eu revisito com intenção vira forma. E quando a vida me chama para o jogo real, eu já joguei essa partida por dentro. Eu já venci a ansiedade no vestiário. Eu já negociei com o silêncio. Eu já domei a urgência artificial. Eu entendo que desapego emocional não é suprimir sentimento, é comandar sentimento. É sentir o que vier sem conceder o comando da cabine. É permitir que a emoção passe como o vento que toca a pele, mas não deixa frio por dentro. E quando alguém tenta me puxar para a guerra da palavra fácil, eu escolho a guerra da disciplina. Eu sorrio breve. Eu mantenho minha postura. Eu preservo o meu tempo. Porque o meu mundo interno é território sagrado e ninguém entra sem convite. Eu não entrego essa chave. Por impulso, não mais. Eu lembro sempre de uma pergunta que me salva.
Isso vai importar em 5 anos. Se a resposta é não, eu solto agora. Eu não dou a esse instante a importância que ele não tem. Eu não fico alimentando microscópios emocionais para transformar poeira em montanha. E quando eu escolho essa régua de grandeza, eu ganho largura mental. Eu volto a enxergar o que realmente sustenta a minha vida. Meus hábitos, meus relacionamentos de verdade, meu trabalho de valor, meu corpo em movimento, minha mente presente, e tudo mais volta ao tamanho correto, pequeno, irrelevante, descartável. Eu corto a necessidade de aprovação com a precisão de quem finalmente entendeu a armadilha. Eu reconheço que buscar aplauso é construir casa em terreno alugado. Hoje te amam, amanhã te apedrejam. E eu não negocio mais a minha paz com o humor do público. Porque a força que perdura nasce da convicção íntima. Nasce da coerência entre o que eu digo e o que eu faço quando ninguém está olhando. Então eu avalio a única opinião que de fato molda minha direção, a minha própria avaliação honesta. Eu celebro meus pequenos avanços, eu reconheço minhas quedas sem drama, eu corrijo, eu sigo, eu cresço. E quanto mais autossuficiente eu fico nesse tribunal interno, menos dependente eu sou do barulho externo. Eu trato a crítica com filtro, não com ferida. Separo o que vem de gente que constrói do que vem de gente que só comenta. Se há valor eu aproveito, se é só veneno eu descarto. Sem raiva, sem teatro, sem manifesto. Apenas sigo, porque o tempo que eu gastaria respondendo ruído eu invisto em melhor execução, e quem vive em construção não tem como viver em discussão. Por isso eu escolho a obra e abandono o ringue. Sob pressão eu preparo minha mente antes que o peso chegue. Eu não espero o caos para treinar calma. Eu condiciono a minha resposta diariamente, acordando quando disse que acordaria, treinando quando meu corpo preferiria conforto, cumprindo promessas pequenas até a fibra interna ficar grossa, porque quando a tempestade vem não há tempo de construir telhado. Ou eu chego coberto ou eu me encharco. Então eu antecipo, eu aceito que imprevistos virão, que pessoas errarão, que planos quebrarão, e por aceitar eu gasto zero energia com espanto, eu movo com a realidade, eu ajusto, eu recalculo, eu executo, e quem me observa pode até achar que nada me atinge. Mas o que existe de fato é prática, é método, é prontidão. Eu descolo minha felicidade de resultados rígidos, eu solto o que não controlo. Eu paro de lutar com pedras como se a força da água não fosse justamente contornar. E quando uma porta se fecha eu me recuso a ficar batendo até sangrar a mão. Eu giro o corpo e procuro o corredor seguinte. Porque o meu objetivo não é ganhar teimosia, é ganhar caminho. Presença, paciência, estratégia. Eu escolho o silêncio como um movimento de poder. Eu falo o necessário. Eu escuto o máximo. Eu observo o que quase ninguém vê. A respiração acelerada de quem mente. A microexpressão de quem hesita. A mudança sutil de tom de quem tenta pressionar. E quando eu decido falar, eu escolho cada palavra como quem escolhe ferramenta de precisão. Sem desperdício. Sem pressa. Sem necessidade de impressionar. A pausa bem colocada vale mais do que a frase ornamentada. A escuta bem feita vale mais do que a resposta rápida. E em negociação eu deixo a ausência de reação trabalhar por mim. Porque o desconforto do outro, como o meu silêncio, frequentemente abre espaço para melhores termos, e eu não precisei elevar o volume, apenas sustentar a presença. Eu treino a calma como se treina músculo, diariamente. Sem glamour, eu medito por minutos reais. Eu caminho para reorganizar o pensamento. Eu me hidrato para manter a mente clara. Eu organizo meu ambiente para reduzir atritos. Eu corto gatilhos óbvios no começo do dia. Eu protejo blocos de trabalho profundo. Eu desligo notificações por padrão. Eu respondo em janelas definidas para não me tornar escravo do toque. Eu honro o sono para não fabricar irritação com a própria negligência. E quando a inquietação tenta voltar, eu uso microintervenções que funcionam. 30 a 60 segundos de respiração diafragmática. 20 flexões para reiniciar o corpo. Água gelada no rosto para resetar a mente. E no fim eu retorno mais inteiro do que antes. Eu escolho mover em silêncio, sem anunciar planos, sem justificar caminho, sem mendigar validação a cada passo. Eu faço o trabalho, eu coleto os resultados, eu deixo que a consistência fale por mim. E quando percebem eu já estou adiante, não porque eu escondi do mundo por medo, mas porque eu entendi que energia desperdiçada em explicação é energia a menos em execução.
Por isso eu guardo minha estratégia. Eu protejo meus ciclos. Eu corto vazamentos. Eu deixo o ruído passar e sigo acumulando pequenas vitórias invisíveis que no tempo certo se tornam mudança incontestável. Eu organizo minha rotina mental com regras simples e executáveis. Regra da pausa. Nunca respondo sob calor. 3 respirações. Reavalio. Então decido. Regra do horizonte. Pergunto se isso impacta meus 90 dias. Se não impacta, não me toma mais do que 90 segundos. Regra da energia. Tudo o que me drena sem retorno claro sai da agenda. Regra do foco. Uma coisa de cada vez até terminar. Regra do silêncio. Mais observação do que fala sempre que a emoção subir. Regra da noite. Revisar o dia. Com honestidade, planejar um ajuste pequeno para amanhã. Essa engenharia doméstica do meu comportamento vale ouro porque tira decisões do improviso e coloca minha vida em trilhos. Se esta disciplina está fazendo sentido e se você quer treinar autocontrole comigo pelos próximos 7 dias, inscreva-se agora, porque eu vou transformar esses princípios em exercícios curtos e práticos para você aplicar ainda esta semana, sem teoria solta, sem motivação vazia, apenas treino, repetição e resultado real. Eu não preciso vencer toda discussão para ser vencedor. Eu não preciso rebater toda crítica para provar valor. Eu não preciso estar certo o tempo todo para estar no caminho certo. Eu preciso apenas comandar a mim mesmo quando o mundo tentar me sequestrar. E isso se faz com escolhas pequenas, silenciosas e firmes. Eu escolho onde coloco meus olhos. Eu escolho a velocidade da minha fala. Eu escolho a altura do meu tom. Eu escolho a qualidade dos meus pensamentos. E todas essas escolhas somadas, todos os dias, constroem a presença que nada derruba. Se alguém tenta me pressionar com urgência artificial, eu desacelero o tempo por dentro. Eu não entro no ritmo que me é imposto. Eu dito o meu ritmo. Eu coloco a decisão no campo da razão e não no campo da ansiedade. E se ainda assim a pressão insistir, eu retiro meu corpo da situação por minutos e volto com critério. Porque decisão sob aperto emocional costuma cobrar juros altos. E eu já decidi que não pago mais para aprender o que já sei. Eu trato cada incidente como prova de nível. Quando algo me tira do eixo, eu não digo perdi. Eu digo fui testado. E se eu escorregar, eu não crio novela de culpa. Eu reponho o eixo. Eu retomo a prática. Eu marco o aprendizado. Porque a pior queda é a que vira identidade. E a melhor queda é a que vira método. Eu escolho a segunda, todos os dias. Eu lembro que minha paz tem dono. E que minha atenção é o meu ativo mais valioso. Eu não distribuo esse ativo como brinde. Eu invisto com intenção. E como qualquer investidor sério, eu faço 3 perguntas antes de aportar energia. Isso cresce. Isso paga. Isso honra quem eu estou me tornando. Se a resposta não for sim, eu conservo. Eu recuso. Eu encerro. Sem culpa. Sem drama. Sem explicação longa. Se esta mensagem te entregou uma ferramenta, se em algum momento você sentiu que sua respiração ficou mais profunda e o seu pensamento mais claro, compartilhe com alguém que vive sendo sequestrado pelos próprios impulsos. Talvez para você seja apenas um envio, mas para essa pessoa pode ser o ponto de virada. E para você que fica, guarda uma última lembrança para amanhã cedo. Antes de abrir qualquer tela, antes de responder qualquer provocação, você vai decidir o tom do seu dia com 3 escolhas. Pausar, respirar, escolher, e quando vier a provocação, você já sabe, você não reage, você responde, você não se explica, você se posiciona, você não dá palco, você preserva o seu centro. E quando cair a noite você vai perceber que nada te controlou. Porque hoje você controlou o que sempre foi seu, a sua resposta. Nada me abala não é um slogan, é um treino. É um conjunto de decisões quase invisíveis que somadas constroem um homem que atravessa o caos sem perder a cabeça. E amanhã, quando o mundo tocar sua campainha com pressa, lembre, você não precisa atender. Você decide quando e como abrir a porta. Você decide quem entra. Você decide quanto tempo fica. Você decide o que fica em você. E quando você decide, o mundo entende. Aqui tem presença. Aqui tem comando. Aqui tem alguém que não se vende por um gatilho barato. Aqui tem alguém que sabe para onde vai e não se perde por qualquer atalho brilhante. E é assim, um dia de cada vez, que a mente se torna inabalável, que a vida se torna mais leve, e que você se torna aquilo que sempre quis ver ao espelho, firme,
sereno, no controle.